E a gente pode compor ifs, que foi o que eu acabei de fazer, é o que a gente chama de ifs aninhados, tá? Do inglês é nested, e aí você pode construir um programa que nem esse aqui, ó. A primeira linha desse programa, vamos agora só ler o programa para a gente ver se a gente está entendendo tudo. Tem um comando input, eu já sei que o input vai ficar esperando alguma coisa ser digitada no teclado, e vai ler isso como uma string. E também posso passar um parâmetro para ele aqui de texto, que é o que vai ser impresso na tela. Depois que o usuário digita um Enter, esse valor vem para cá, como um texto, então suponha que ele digitou 5. Esse número 5 ele vai ser convertido e vai vir para cá como um número inteiro. Tá? Então a minha variável número aqui está com o valor 5. Depois a gente tem o nosso primeiro if. Então esse if define que o bloco de execução deles, como que eu sei qual que é o bloco de execução do if? Agora fica interessante essa indentação, né? Porque quando eu olho aqui direto no código, eu sei que o bloco de execução do if é todo esse aqui, ó. Tá? Então esse aqui é o bloco de execução. Ele só vai ser executado quando a condição que está aqui no if for verdadeira. Quando que essa condição é verdadeira? Vamos ver. Número, o resto dividido por 2 é igual a 0. Então aqui eu coloquei, ó, se o número for par. Bom, 5 não é par. Significa que todo esse bloco vai ser ignorado e o nosso programa vem para essa linha. Como é um else, ele sabe que como aqui falhou, foi falso, que o resto de 5 por 2 é 1, que não é 0, né? Então vamos resolver esse aqui, ó. O resto de 5 por 2 igual a 0. Igual a gente fez no começo da aula. Então a gente resolve primeiro a expressão aritmética, o resto de 5 por 2 é igual a 1. Depois a expressão relacional, 1 é igual a 0? Não. Então essa expressão relacional retorna um valor booleano que é falso. Esse valor falso aqui faz com que o bloco do if não seja executado, ele pula para cá, como tem um else, necessariamente esse bloco vai ser executado. Na sequência, o que a gente tem um novo if. Como que eu sei o bloco de comandos desse if? Bom, o bloco de comandos desse if é determinado pela indentação. Então, são todos esses comandos que estão nesse nível. Só tem um comando, poderia ter sido na mesma linha. Em seguida, o que a gente vai fazer é verificar aqui se o número é menor do que 100. 5 é menor do que 100? Sim. Então, essa condição foi verdadeira. Então, o retorno daqui é true. Logo, a gente entra no bloco e o que vai ser impresso na nossa tela vai ser o número é ímpar e menor do que 100. E é verdade, né? Então, a gente construiu o programa corretamente. Em seguida, a gente pode testar outra situação, né? Então, vamos supor que eu vou testar agora o 102. O número 102 vai ser atribuído agora na nossa variável chamada número. Em seguida, a gente tem, na linha 3, a gente faz a verificação. O resto da divisão de 102 por 2 é igual a 0? Então, o resto da divisão de 102 por 2 é igual a 0? Essa é a pergunta que está sendo feita. Resolvo primeiro aqui, o resto da divisão de 102 por 2 é 0, porque ele é um número par. 0 é igual a 0? Sim. O resultado aqui é true. Quando o resultado é true, vou apagar esse aqui, ó, a gente entra nesse bloco. Tá? Eu tinha esquecido aqui, ó, o bloco do else também é definido, né, pela indentação. Então aqui também a gente sabe que o bloco do else é esse aqui. Se tivesse um comando depois desse if aqui embaixo, ele seria executado porque ele está dentro do bloco do else. Nesse caso, a gente não vai para o else, então vou apagar esse aqui. E a gente entra na linha 4. Na linha 4, a pergunta, número é menor do que 100? Número é 102, não é menor do que 100, logo o valor dessa expressão aqui é falso. Se o valor é falso, o if não executa o bloco de execução, o bloco dele. Então a gente pula para a próxima linha, que é a linha do else. Se tem um else, necessariamente eu executo, que é o caso contrário.
Então, o que vai ser impresso nessa situação vai ser o número é par e maior ou igual a 100. É verdade, né? 102 é par e maior ou igual a 100. Certo? Então, a gente consegue fazer composições de ifs dentro de ifs, de elses e assim por diante. E aqui vai ficar como exercício para vocês tentar reescrever esse programa usando apenas operadores lógicos. Quais são os operadores lógicos mesmo? É o AND, o OR e o NOT. Só para a gente ter uma ideia, como que seria isso? No nosso primeiro caso aqui, ó. O nosso primeiro caso seria algo do tipo, se o resto da divisão por 2 for igual a 0, AND número menor do que 100. Essa aqui seria o nosso primeiro if. Tá? Esse if aqui, corresponderia a fazer esse if e depois esse aqui também. Então, a resposta esperada deveria ser essa aqui, ó, o número é par e menor do que 100. Se a gente ler expressão por expressão aqui, o que a gente tem? O número é par e o número é menor do que 100. Tá? Então, tentem reescrever esse programa utilizando agora expressões, os operadores lógicos. Porque aí você vai ver que dá para escrever o programa de uma forma diferente, ao invés de usar um if dentro do outro. Aqui a gente tem a resposta, depois vocês confiram com o que vocês fizeram. Dá para ver, né? Aqui a gente tinha 12 linhas, aqui a gente tem um pouquinho menor, 10 linhas. Nem sempre vai ser mais fácil de entender, mas dá para ver que é possível reescrever o programa com os operadores lógicos. Certo? E agora um pouquinho sobre essa questão dos blocos serem definidos por indentação. Os blocos que a gente tem aqui, a gente pode se perguntar, né, quando que o comando 2 é executado? Então eu vou grifar aqui o comando 2 e a gente pensa junto quando que esse comando vai ser executado. Sempre que a gente tem uma questão dessa, a gente quer saber qual é a situação em que esse comando é executado, é o mesmo que dizer que quando o conde 1, que é essa aqui, do lado esquerdo primeiro, quando a condição 1 for verdadeira, a gente não vai vir nesse else, porque esse else só é executado quando a condição 1 for falsa. Nesse exemplo, bem rápido, a gente já consegue ver. Comando 2 é executado quando conde 1 é falso. Se a condição 1 é falsa, ele pula para cá e executa o bloco do else. Ok. E o outro problema, a gente tem um pouquinho diferente, e a gente consegue ver que se você não tiver muita atenção, você pode perder aqui, de repente, que tem 2 espaços em branco aqui nesse else. Isso faz com que o bloco de comandos mude. Por quê? Porque a partir de agora, esse else faz parte do bloco de comandos do if. Enquanto que aqui não, aqui ele não fazia parte do bloco de comandos do if. Então, nesse caso, o comando 2, ele vai ser executado quando a condição 1 for verdadeira. Então, vou colocar aqui. Condição 1 é verdadeira. E aí ele entra no bloco. Depois ele verifica se a condição 2 é verdadeira e ele só vai para o comando 2 quando a condição 2 é falsa. Então, essas são as condições para que o comando 2 seja executado. Tá? Só por mudar o espaçamento, a gente mudou a lógica do programa. Pode ser que dê tudo errado a partir de agora. E você tem que ter muita atenção a isso, com o espaço, o que está dentro de cada coisa. Por isso que é importante testar com esses exemplos menores, para você ver se você entendeu exatamente tudo sobre a indentação e a definição dos blocos no Python. Aqui a gente tem mais alguns exemplos, né, de comandos alinhados. Nesse exemplo aqui você pode ver que o que a gente está interessado é saber quando que o comando 4 vai ser executado. Agora eu vou colocar de vermelho a condição negada e de azul quando tiver que ser verdadeiro. Então, o comando 4 ele vai ser executado quando a condição 1 for falsa, porque aí ele ignora esse bloco e necessariamente vem para o bloco que começa na posição 6.
e quando a condição 3 também for falsa. Então, condição 1 é falsa e condição 3 também é falsa. Aí, nesse caso, a condição 4 é verdadeira. Se condição 1 for verdade, ele executa esse bloco e nunca vai entrar nesse, então não executa o comando 4. Se condição 2 for verdade, não importa, porque ele não depende da condição 2. E se a condição 3 for verdadeira, ele nunca vai executar o comando 4. Tá? Então, se a gente fosse escrever isso de uma forma lógica, quando condição 1 é falso, então quando a gente pode dizer que o comando 4 é executado quando o valor da expressão not, condição 1 e not, condição 3, quando o valor disso tudo aqui for igual à verdade. Tá? Então, quando a condição 1 for falsa, a gente inverte o valor para true. E a condição 3 for falsa, a gente inverte o valor para true. Somente quando essas duas coisas acontecem, a gente faz o operador de AND, aí o resultado é true, acontece a execução do comando 4. E nos nossos exemplos aqui 2 e 3, a gente tem alguns valores numéricos em que a gente pode ver, em que a gente pergunta, né, o que vai ser impresso. A única diferença é esse valor aqui do 5. No primeiro exemplo, o número recebe 5 e no segundo exemplo, o número recebe menos 12. Tá, então vamos verificar. Número igual a 5. Número é maior do que 3? Sim, então é verdade. Deixa eu usar um verdinho aqui para indicar. É verdade, entrou dentro desse bloco, esse aqui vai ser ignorado. Agora, o número é menor do que 7? É verdade também. Ou seja, a resposta final vai printar o valor A. Esse bloco é ignorado e o programa continua. No outro exemplo, número é menos 12. Número é maior do que 3? Não, número não é maior que 3. Falso, vai ser ignorado e vem para o else. Quando ele vem para o else, ele pergunta, o número é maior do que menos 10? Também não, né? Porque o número é menos 12. Menos 12 é menor do que menos 10. Então aqui também vai ser falso. E a resposta vem para esse else, né? E a resposta desse segundo caso é print C. Percebam, a gente só mudou o valor do número e o resultado final da lógica do nosso programa foi diferente. No primeiro imprimiu A, no segundo imprimiu C.